Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio 3 do nosso Pimentelcast. Meu nome é Ronaldo Xavier, estou aqui com a doutora Thaís Queiroz, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Isso mesmo, doutor. Estamos aqui hoje com o doutor Tiago Leite, doutor Tiago, que é candidato a desembargador pelo 5º Constitucional do TJPB. Então, doutor, eu quero dizer que é uma satisfação para o Pimentelcast ter o doutor aqui conosco hoje. E, a princípio, doutor, a gente quer saber um pouco sobre você e sobre sua trajetória profissional até aqui. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço demais a oportunidade, para mim é um motivo de alegria estar aqui com vocês hoje, com o doutor Ronaldo, doutora Thaís, contar um pouco da nossa história e falar um pouco da nossa trajetória e das nossas pretensões em relação ao 5º Constitucional. Bem, minha história da advocacia, diria mesmo com direito, inicia-se até antes mesmo de ter o contato efetivo pessoalmente com direito. Minha mãe é defensora pública de carreira e desde muito cedo eu acompanhava nos trabalhos que ela realizava junto à Defensoria Pública, nos atendimentos, no núcleo da Defensoria, nas audiências. Em alguns momentos a gente, filhos, a mãe, você sabe como é, doutora Thaís, leva o filho às vezes em algumas necessidades, leva para o trabalho. Eu acompanhava essas ações de minha mãe, essa atuação dela como defensora pública. E partiu daí a vontade e o interesse pelo direito, né? Cursei, fiz o curso de Direito a partir dessa paixão inicial da minha mãe e já cursando Direito, meu contato efetivo com a prática jurídica veio através de um concurso de estágio que eu fiz. Me submeti a um concurso de estágio junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e lá efetivamente tive os primeiros contatos meus próprios com o direito em si. Assessorava naquela época o hoje desembargador e então juiz de direito, doutor desembargador Marcos Cavalcante Albuquerque, junto à Corte Regional Eleitoral, na condição quando ele era corregedor daquela corte, né? E exercendo esse trabalho, eu tive contato e conheci o hoje também desembargador, e na época era advogado, doutor José Ricardo Porto, né? Que me convidou naquela oportunidade, no ano de 2002, a fazer parte do seu escritório, né? Escritório renomado, com vasta atuação no âmbito do direito eleitoral, no direito público em geral. Hoje é um escritório com mais de 50 anos de existência, que veio do seu pai Silvio Porto, do seu tio Mário Moacir Porto. Então eu iniciei minha advocacia dentro desse escritório. Lá eu comecei a estagiar, depois me formei no ano de 2003 e já no início de 2004 recebi minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, eu tenho 20 anos de militância ininterrupta da advocacia, né? Nesse mesmo escritório fui contratado, depois me tornei associado e no ano de 2010 me tornei sócio, exatamente com a saída do Dr. Zé Ricardo para compor o Tribunal de Justiça, passando por um processo, esse mesmo processo a que a gente está se submetendo agora, né? Então, durante esses 20 anos, usei, faço e eu só fiz a advocacia. Não exerci nenhuma outra atividade que me deixasse incompatível com o exercício da advocacia. Essa advocacia militante, diária e perene, como a gente costuma dizer, de busto no balcão, né? Inicialmente na matéria eleitoral e tudo que decorre do exercício do mandato eletivo, tais como ações de improbidade, ações de colarinho branco, ações inerentes à gestão pública como um todo. E é isso que traz a nossa experiência dentro do direito inicialmente, né? Entendi. Doutor Tiago, você foi presidente da comissão de honorários da OAB, certo? Sim. Dentro dessa comissão, dentro da sua atuação, como é que você vê essa questão de alguns magistrados têm dificuldade em reconhecer os honorários dos advogados, os honorários de sucumbência, honorário de execução? Por que existe essa dificuldade dentro da magistratura e o que é que pode ser feito por fora e por dentro, como candidato a desembargador? Isso é um tema para mim, Ronaldo, muito caro. Você tocou num tema que para mim que é muito caro, os honorários advocatícios. E caro não só por conta do caráter alimentar que os honorários possuem, e Sim. até recentemente reconhecido esse caráter alimentar pelas comissões de Constituição e Justiça, tanto do Senado quanto da Câmara. Reconheceram o óbvio para nós advogados, né? O Sim. óbvio lulante, como diria Nelson Rodrigues. Efetivamente, quando fui conselheiro estadual,
tive a oportunidade de exercer a presidência dessa comissão. E a gente combatia justamente esse tipo de prática, né? A gente fazia a intervenção nos processos em que os colegas advogados tinham seus honorários aviltados por decisões judiciais, doutora Thais. A gente tentava recompor a legalidade na fixação dos honorários, porque é inadmissível que se tenha um proveito econômico razoável, considerável, e os honorários sejam fixados à margem do que determina o artigo 85 do Código de Processo Civil, ou seja, inferior ao patamar ao percentual de 10%. Isso vem ocorrendo com recorrência no âmbito do Poder Judiciário, mas o próprio Poder Judiciário, o STJ, ao julgar o tema 1076, foi muito enfático ao asseverar que a fixação dos honorários só deve fugir daqueles percentuais de 10% e 20% quando o valor da causa for inestimável, ou seja, você não pode atribuir nenhum valor ou um proveito econômico àquela causa. Aí pode ser feito por equidade, ou quando for muito pequeno o valor da causa. Fora dessas duas hipóteses, o judiciário, o juiz, não pode fugir daquele percentual fixado no artigo 85. Eu fui, inclusive, vítima de uma situação dessa. Eu tinha um processo lá no escritório que tinha mais de 30 anos tramitando. Tem mais de 30 anos, ele é de 94. Ou seja, esse processo já existia antes mesmo que eu exercesse a advocacia. E o proveito econômico em favor do meu cliente era um valor considerável, cerca, se eu não me engano, 10 milhões de reais na época. O juiz de primeiro grau, quando fixou nossos honorários sucumbenciais, fixou em 10%. Até aí tudo bem, né? Uma decisão consentânea com que prevê o Código de Processo Civil. A outra parte, a Caixa Econômica Federal, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região, unicamente a respeito dos honorários. E, para nossa surpresa, o relator era um desembargador egresso do Quinto Constitucional. Sim. E baixou os honorários fixados de 10% para R$ 5.000. Meu Deus. Um processo de 30 anos de tramitação. Vejam só que absurdo, né? Notadamente por ser um ex-advogado, uma pessoa que passou um certo tempo da sua vida e foi ao tribunal como representante da classe, da categoria, né? Então, esse olhar em relação aos honorários advocatícios, para quem é egresso do Quinto Constitucional, tem que ser muito cauteloso, muito cuidadoso, porque é inadmissível que alguém que venha do Quinto Constitucional avilte os honorários do advogado, principalmente à margem da legalidade. A legalidade está posta, o STJ já decidiu, já é tema de repetitivo, não há motivo nem razão para se fugir desses percentuais. Creio eu, por falta de orientação dentro do gabinete ou por postura própria do magistrado, isso por vezes é desrespeitado. Mas qualquer um dos colegas, ou eu mesmo, enquanto candidato e pretenso desembargador, eu digo e reafirmo: a defesa dos honorários é uma bandeira nossa, é uma bandeira minha. Eu sempre defendi esta bandeira e sempre o fiz quando tive a oportunidade de fazê-lo, enquanto a OAB me deu esse cargo, me oportunizou a chance de fazer essa defesa dos honorários. Então, isso é uma bandeira nossa, a defesa intransigente dos honorários advocatícios. Honorários advocatícios não se baixa fora do percentual legal, né? Então, isso tem que ser respeitado, tem que ser observado e, sob todos os aspectos, é repreensível qualquer ato que atente contra essa fixação. Verdade. Muito bem. Doutor, o doutor, por ser um advogado oriundo da advocacia eleitoral, não há no doutor um receio da sua imagem ser vinculado a algum candidato da política secular? Ali, doutora Thais, eu não tenho esse problema hoje em dia, porque são 20 anos de exercício da advocacia, como eu disse. Eu nunca tive partido político. Sim. Os meus clientes têm efetivamente partido político. Eu não tenho bandeira política. Muito pelo contrário, já advoguei para políticos das mais diversas coligações e vertentes partidárias, né? Eu sou um profissional do direito. Eu não milito politicamente. Nunca tive essa militância, nunca fui filiado a partido político nenhum. Até por isso eu tenho essa independência em relação a fechamento de contratos. A gente, da mesma forma que um advogado que atua no direito civil, por exemplo,
você tem a liberdade de escolher se vai ficar com aquela causa ou não, de acordo com as suas convicções e com o que você entende do processo. Da mesma forma, isso serve para mim enquanto advogado eleitoralista. Eu nunca me vinculei efetivamente, perenemente, a uma bandeira partidária. Hoje eu advogo para determinados candidatos, determinados gestores, e em um outro momento da vida a gente passa para outros. Isso é inerente do próprio jogo da cena política que está em andamento. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade, não tenho, ao contrário de algumas pessoas, não sou candidato vinculado a partidos e a políticos. Entendi. Doutor Tiago, aproveitando esse gancho da pergunta de doutora Thais, na sua perspectiva dentro do direito eleitoral mesmo, como é que o doutor enxerga essa questão da paridade, do viés democrático? Olha, eu vi a paridade e respeito a paridade, não como ela foi concebida inicialmente pela Ordem dos Advogados do Brasil. Certo. Eu acredito que efetivamente deve haver uma igualdade na disputa entre homens e mulheres. Isso é uma recomposição de um débito histórico que a OAB, não só a OAB, mas a sociedade como um todo, tem em relação às mulheres, né? Mas o único adendo que eu faria a essa resolução que foi aprovada seria que deveria ter uma cláusula de desempenho, ou para um gênero ou para o outro, independentemente de qual gênero fosse, de modo que a gente pudesse dar legitimidade à lista composta, certo? Certo. Porque poderemos ter nessa lista Sim. candidatos em quarto lugar, em quinto lugar, com mais votos do que o terceiro lugar da outro gênero, Sim. né? E até o terceiro lugar de um gênero ou outro pode ter uma votação pífia e entrar mesmo assim na lista, o que compromete a legitimidade desse processo, ao meu modo de ver, né? Então, eu faria um adendo, se tivesse a oportunidade, infelizmente não fiz parte do conselho que votou essa resolução, mas eu teria uma proposição de se fazer uma cláusula de desempenho, ou seja, você teria que ter um número mínimo de votos em relação ao primeiro colocado, de modo que pudesse dar maior representatividade a essa escolha, né? Digamos assim, o terceiro colocado do outro de qualquer um dos gêneros tem que ter no mínimo 20% dos votos do primeiro lugar, né? Então, se não atingisse essa cláusula de desempenho, automaticamente a vaga iria para o mais votado do outro gênero, de modo que a gente pudesse dar uma representatividade maior a essa lista. Era só esse adendo que eu faria, se pudesse, fazê-lo em relação a essa questão da paridade. Mas é um debate que vai continuar ao longo dos anos e isso pode ser melhor estudado, né? Aperfeiçoado com o tempo. Aperfeiçoado. Eu acho que veio em boa hora. Efetivamente a gente tem que ter essa paridade, mas uma matéria que a gente poderia aprofundar melhor, estudar melhor, de modo a dar fazer essa escolha da OAB de forma mais representativa e conferir legitimidade a essa escolha. Muito bem. Ok. Doutor, como um advogado iniciante, ele pode se sentir confiante em lhe dar um voto para desembargador? Olha, essa questão se traduz efetivamente na minha própria trajetória de vida. Eu fui um jovem advogado idealista. Construí uma carreira sólida, pautada na ética, no respeito ao Poder Judiciário e aos colegas advogados, e uma trajetória limpa, de uma advocacia absolutamente transparente, né? Que sem nenhuma mácula na minha história que possa comprometer o exercício ou a escolha do colega que eventualmente venha me escolher. E eu tenho história dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, tenho serviços prestados à advocacia e ao jovem advogado. A nossa comissão, presidida por mim, formatamos o que nós temos hoje de tabela de honorários advocatícios. Fizemos uma atualização ampla, inserimos a questão da advocacia de correspondência. O jovem advogado, quando inicia sua carreira, quando não está vinculado a um grande escritório, ele inicia essencialmente fazendo a correspondência, né? E fazendo a correspondência, ele não tinha um parâmetro para realizar sua cobrança. Os grandes escritórios de fora vinham, colocavam um valor e ele tinha que aceitar. A gente fez esse ajuste na tabela, colocamos a advocacia de correspondência, fazíamos intervenções nos processos dos colegas que tinham os honorários aviltados e essencialmente eram jovens advogados. Então eu tenho uma história de serviços prestados à Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho uma história de serviços prestados à advocacia paraibana e ao jovem advogado.
todos os dias a gente conversa com o jovem advogado e hoje, doutora Thais, eu recebi um depoimento que para mim foi muito importante. Eu visitei um escritório, hoje pela primeira visita do dia, e lá, depois que eu fiz essa conversa inicial com os colegas, um deles olhou para mim e fez: o senhor me ajudou na minha primeira sustentação oral. E eu não me lembrava desse fato, porque tantas e tantas processos que a gente participa de julgamento diariamente, e foi num processo eleitoral, numa época de eleição, que a gente tem mais de 20, 30, às vezes 10, 15 sustentações num dia só. É muito dinâmico o processo eleitoral. E esse advogado, que ainda é um jovem advogado, me disse: eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por mim. Eu disse: o que foi? Eu não me recordo. Ele fez: na minha primeira sustentação oral, o senhor estava atento ao que eu ia falar e disse: olha, pega essa questão, analisa isso e faz dessa forma aqui que você vai conseguir vencer. E realmente deu certo para o colega. Ele me disse que ficou muito feliz e conta essa história com frequência. Então é isso, por conta dessas situações, dessa forma de atuação, que o jovem advogado pode confiar em mim, pode confiar na minha atuação dentro do Tribunal de Justiça da Paraíba. Doutor Tiago, vou fazer 2 perguntas pelo preço de uma. Sim. Queria saber quais seriam os seus projetos no cargo de desembargador, mas observando 2 situações. A primeira é como minimizar a dor da advocacia que clama por mais respeito, porque são comuns hoje os vídeos de advogados sendo muitas vezes humilhados, maltratados. Então isso é um ponto, respeito ao advogado. E o segundo ponto, a questão das custas do judiciário paraibano, que são muito altas. Então, como enfrentar esses 2 desafios, o respeito à advocacia e a questão das custas no judiciário? Eu vou começar, Ronaldo, pelo segundo ponto, pelas custas. Certo. Desde que eu me entendi por advogado, no início, quando estagiava no escritório, no ano de 2002, que essa questão das custas é trazida de forma recorrente. Em toda eleição de ordem, esse debate volta à tona. É indiscutível que as custas judiciais na Paraíba são altíssimas. Somos um estado pobre, com um poder judiciário ainda pequeno relativamente a outros centros do país, mas não justifica um valor das custas tão altas. Isso é um debate que tem que ser feito pela Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça. Efetivamente, as custas judiciais são uma fonte de custeio do tribunal. E por isso, obviamente, não é interesse do Poder Judiciário realizar esse rebaixamento ou diminuição desses valores, né? O que tem que se fazer, na minha ótica, é um estudo aprofundado. A Ordem dos Advogados do Brasil tem esse papel, deve fazer isso. Fazer um estudo aprofundado a respeito dessa questão de custos, para que traga subsídios efetivos, para que se faça uma discussão. Traga à baila um estudo efetivo de viabilidade, de redução ou não destas custas. Algo mais técnico. Não adianta ficar fazendo bravata, dizendo eu vou baixar as custas. Isso não existe. Há 20 anos que eu escuto isso. Isso nunca mudou. O que mudou, na realidade, foi a forma de concessão da justiça gratuita ou não, ao longo desses 20 anos. Né? Então tem que se haver um diálogo entre a advocacia, entre os representantes da advocacia, no caso a OAB, e o Poder Judiciário. E os demais atores, a Defensoria Pública, o Ministério Público, de modo que se entre num consenso, se procura uma forma de viabilizar o acesso à justiça de forma mais efetiva. Não adianta a gente ficar aqui criando teses e bravatas sem algo técnico, científico. Eu defendo que deve-se haver um estudo e, conjuntamente, os atores que fazem parte do Poder Judiciário possam chegar a um denominador a respeito disso. Certo? No passado, a gente tinha uma concessão de justiça gratuita de forma indiscriminada. Todo mundo era beneficiário da justiça gratuita. Era praxe, até mesmo para pessoas abastadas, se pedir justiça gratuita. Eu digo isso porque eu fiz no meu escritório, muitas vezes. Sim. Isso comprometia o instituto da justiça gratuita, o fim social da gratuidade, que era para dar gratuidade a quem realmente precisa. A Defensoria Pública está aí, com mais de 80% das causas que tramitam no Poder Judiciário paraibano. Né? Hoje se tem um critério maior. O Poder Judiciário em si, a maioria dos juízes, estão tendo mais critério na fixação da gratuidade. E o advogado possui mecanismos de tentar diminuir esse custo para o seu constituinte. Como? O próprio CPC disponibiliza isso. O pedido de redução das custas, o pedido de parcelamento. Então a gente tem mecanismos que se pode
minorar essa situação. Além disso, eu acho que a gratuidade possui uma presunção legal, né? Se você afirma por declaração que é hipossuficiente, a outra parte, como assim prevê o próprio código, é que tem que provar o contrário, que você não é hipossuficiente. A gente não pode subverter essa ordem. E eu digo isso, se estivesse julgando um processo e houvesse um pedido de justiça gratuita, eu iria deferi-lo, salvo a notória pujança financeira de quem está pedindo, né? Mas a outra parte é que incumbe demonstrar que aquele beneficiário, suposto beneficiário, tem condições de arcar com o processo, com os custos do processo, né? Certo. Esse é um ponto. E relativamente ao respeito ao advogado como um todo, isso eu vi recentemente, o atual presidente, eu não sei se é do Tribunal de Santa Catarina ou Paraná, ele é um desembargador egresso do Quinto Constitucional. Certo. E ele começou um diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil, de modo a conscientizar todo o Poder Judiciário daquele tribunal a respeitar as prerrogativas. Fez cursos dentro do tribunal, cursos entre os juízes, demonstrando efetivamente o que prevê, o que preconiza o nosso estatuto, o Estatuto da Advocacia, né? Dando publicidade ao que prevê as nossas prerrogativas, as prerrogativas do advogado, da mulher advogada. Recentemente também nós tivemos um caso em que uma colega advogada teve suas prerrogativas aviltadas, desrespeitadas, porque pediu a preferência enquanto gestante para um julgamento e essa preferência lhe foi negada, né? Isso não pode ser admitido sob nenhuma hipótese, né? Episódio lamentável. Lamentável, sob todos os aspectos. Então, esse case de sucesso desse desembargador é o que deve ser implementado aqui no Poder Judiciário paraibano, né? Um diálogo amplo com a OAB, trazendo para dentro do tribunal a comissão de prerrogativas, para que eles tragam casos efetivos de desrespeito às prerrogativas e possa se construir uma relação saudável dentro de um diálogo de instituições relativamente ao respeito às prerrogativas. Muito bem. Doutor, como o doutor avalia o estado atual do judiciário na Paraíba e no Brasil? Olha, e essencialmente na Paraíba, a gente tem grandes dificuldades, como no Brasil como um todo, mas na Paraíba ainda mais. Vou falar da nossa realidade porque eu tenho visitado inúmeras comarcas do interior, colegas de várias subseções, no Sertão, no Brejo, e a gente vê e verifica o despovoamento das comarcas mais longínquas, ou seja, o magistrado ele passa no concurso, vai para a sua primeira comarca lá no sertão ou no interior e, obviamente, procura a melhor qualidade de vida para ele, para sua família e, quando tem a oportunidade de ser promovido, ele vem buscando a capital, Campina Grande, cidades maiores que possa lhe dar maior conforto familiar e de trabalho, de moradia, etc. O que a gente tem que fazer, eu acho que o Poder Judiciário tem que fazer, é incentivos para que esses magistrados permaneçam nas comarcas do interior. Porque o volume de processos no interior são grandes porque tem um magistrado só para 2, 3, 4 comarcas. Ele fica terça-feira num dia, numa comarca, quarta-feira no outro. Não é culpa do magistrado, nem do Poder Judiciário, digo, o Poder Judiciário com o servidor. Isso é uma culpa de um sistema de despovoamento, um problema de despovoamento de juízes e promotores e membros da Defensoria Pública também nestas comarcas. Causa um grande volume de processos, acumula-se e depois que se acumula para desfazer, aí vem as questões dos mutirões, que muitas vezes são feitos a toque de caixa, os processos são julgados sem um critério mais, sem um cuidado maior, né? Isso é um grande problema do Poder Judiciário, o volume de processos que a gente tem hoje. A estrutura do Poder Judiciário como um todo no Brasil é deficitária em relação às necessidades do jurisdicionado. Temos muitos processos, muitas ações e, infelizmente, nós temos um déficit de juízes, de servidores, né? Eu acredito que novas tecnologias que a gente está vendo aí podem dar mais vazão a esses processos, fazer com que andem. A justiça brasileira, por si, é morosa. Então, a gente tem que criar uma nova cultura de celeridade, implantar mecanismos tecnológicos de apreciação de demandas repetitivas que não precisem de maior enquadramento técnico. A gente dispõe de mecanismos tecnológicos para ajudar nisso. Então, é dentro dessa perspectiva que eu acho que pode ser melhorado. E o Poder Judiciário
ter um salto de qualidade na prestação do serviço jurisdicional. Doutor Tiago, nessa perspectiva da tecnologia, como é que o doutor enxerga essa questão do uso da inteligência artificial? Será que um dia os magistrados serão substituídos por inteligência artificial? Eu sou muito cético em relação a algumas coisas. Eu gosto de tecnologia. Eu sou uma pessoa que eu utilizo de tecnologia, né? Mas eu acho que isso é uma realidade que veio para ficar. A inteligência artificial já está sendo utilizado em tribunais superiores, isso é óbvio, a gente já tem notícias disso. Mas isso tem que ser muito bem analisado e ponderado, porque nós não estamos lidando com um objeto, nós estamos lidando com vidas. Tem que haver a sensibilidade. O magistrado é um ser sensível, né? Às vezes trata-se de um direito de saúde, que um computador vai colocar lá as palavras-chave, vai sair o julgamento da forma como lhe aprouver, mas é necessário que o magistrado tenha um olhar, tenha um toque de humanidade nos processos. Um caso de saúde, um caso de enfermidade, uma vida de uma empresa, por vezes, é colocada à prova e por uma decisão judicial, certo? Então, eu vejo com bons olhos, né, a inserção da inteligência artificial, mas a gente tem que ter um balanceamento, a gente tem que se criar mecanismos que possa haver também um toque de humanidade nesses julgamentos, a forma de utilização, né? Eu acho que isso deve ser utilizado para alguns despachos de mero expediente, coisas mais simples do dia a dia, atos ordinatórios que a gente já tem os servidores fazendo até isso, né? O CPC permite que isso já se faça, os servidores dando impulsionamento aos processos. Nessa seara, sim. Mas eu acho que casos mais sensíveis, pedidos liminares, alguns tipos de sentenças devem ser melhor analisados pelos magistrados. Salvo o caso de juízo de admissibilidade, são requisitos objetivos, né? Isso pode ser feito através de inteligência artificial, o impulsionamento de processo pode ser feito através de inteligência artificial. Mas o conteúdo em si das decisões deve ser feito pelo humano, porque necessita da sensibilidade e o direito é uma ciência humana, né? E complementando essa pergunta, doutor Tiago, e a questão da virtualização das audiências? O doutor vê isso com bons olhos ou não? Olha, isso é uma realidade. Hoje, no direito brasileiro, e todos os ramos do direito estão utilizando dessa ferramenta. Isso é excelente, principalmente para quem mora no interior. E é um compromisso nosso, inclusive, de que se chegarmos a ser desembargador, nós vamos ter um gabinete virtual efetivo. Virtual que eu digo, de atendimento ao advogado do Sertão, do Cariri, do Curimataú, do Brejo, que não pode se deslocar até a capital para fazer um despacho com o desembargador, mas vai tê-lo de forma em videoconferência, né? Isso é uma realidade que veio para ficar. Eu só discordo de algumas formas de realização desse tipo de audiência. Como, por exemplo, isso aconteceu comigo. Certo. Eu tive uma audiência designada para a comarca de Ingá, né? E lá se exigiu que fosse feito de forma presencial, e só eu estava lá. O juiz não estava, o promotor não estava, só eu e as testemunhas. Ou é virtual para todo mundo, ou é presencial para todo mundo. Isso ajuda, porque um magistrado está em outra comarca, vai fazer as audiências da comarca vizinha, para não sair da sua comarca, faz de lá. Mas também possibilita ao advogado ter esse mesmo tratamento, né? As testemunhas também. Porque Ingá é aqui perto, mas você imagina uma situação dessa se fosse em Cajazeiras, né? Então, a virtualização veio para ficar, é um caminho sem volta. Isso veio com a pandemia, estamos aprimorando cada vez mais. Todos os dias nós temos julgamentos virtuais no Tribunal de Justiça da Paraíba. É diário isso. Então, os colegas que estão no Sertão, os colegas que estão em Campina Grande, por exemplo, é perto, mas está em Campina Grande, tem um outro compromisso à tarde. Ele faz a sustentação oral dele e pode fazer seu compromisso à tarde normalmente, né? O colega de Souza não precisa se deslocar de Souza para João Pessoa para fazer uma sustentação oral, a não ser que ele queira fazê-lo de forma presencial, né? Aí fica a critério de quem assim escolher. Eu acho que é uma realidade que não vai ter volta e que, se bem usada, tem muita valia. Entendi. Doutora Thaís, vamos deixar o doutor Tiago beber um pouquinho d'água, né? E vamos aproveitar. Você que está acompanhando esse podcast, já curtiu o vídeo? Já compartilhou? Deixa aí seu like,
porque isso ajuda o nosso canal a crescer e aí você tem conteúdo jurídico de qualidade. Não é isso, doutora Thaís? É isso aí. Vamos curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, que é muito importante. É verdade. Precisamos crescer e crescendo, estamos contribuindo também para que mais pessoas tenham acesso à informação. Isso mesmo. Então, doutor Tiago, para finalizarmos, muito boa a conversa, mas a gente queria que o doutor deixasse uma mensagem para os telespectadores e para todos que acompanham a sua candidatura. Inicialmente, agradecer a vocês a oportunidade de conversar com os colegas advogados. Para mim é sempre muito importante dialogar com a advocacia. Essa linha de diálogo que a gente tem construído ao longo desses anos e efetivando agora ainda mais por conta dessa campanha do Quinto Constitucional. A mensagem que eu deixo para os colegas e para todos que vão participar desse processo eleitoral é que analisem bem a história dos candidatos, a vida, a carreira, a história, como se comportaram no exercício da advocacia, da docência, dos cargos públicos que por onde passaram, nos cargos dentro da própria OAB. Porque dos 22 candidatos aí, salvo um ou dois, temos pessoas que estão entre 40 e 50 anos, a faixa etária dos candidatos. Então são pessoas que vão passar, o escolhido ou a escolhida vai passar de 30, 25, 30 anos dentro do Tribunal de Justiça. Precisamos ter pessoas que realmente tenham um olhar voltado para a advocacia, que tenham história dentro da advocacia. Não se admite que a advocacia, com a responsabilidade dessa, coloque pessoas que não são identificadas com a categoria. Por isso, eu digo e reafirmo, a responsabilidade da advocacia é grande. O passado das pessoas refletirá o desembargador de amanhã. O passado dos concorrentes irá refletir o desembargador do amanhã. Hoje, todos nós que estamos nessa corrida, obviamente, atrás de votos, estamos apertando a mão dos colegas, rindo, todo mundo é simpático agora, né? Mesmo os que não foram, mas todo mundo agora Todo mundo agora sorri. Então, é importante que os colegas analisem essa história, analisem a carreira, analisem a postura, analisem tudo isso, porque o candidato a egresso do Quinto é o elo de ligação entre o Poder Judiciário e a advocacia. Então, por isso a importância desse processo. É uma pessoa que, eu repito, vai ficar de 25 a 30 anos lá. Então tem que ser uma pessoa que tenha o olhar voltado para a advocacia. Doutor Tiago, ainda temos assim, um pouquinho de tempo. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho, nos contasse uma história, um caos da advocacia, porque é muito interessante, principalmente para o jovem advogado que está ali ouvindo agora, conhecer um pouco da sua trajetória, mas com alguma experiência concreta, alguma situação. Olha, eu vou contar, memorável. Vou contar nem memorável, é do início da advocacia. Sim. Eu inicialmente, falando de advocacia de correspondência, e vou falar disso porque eu senti na pele isso. Eu advogava para uma empresa que vendia aquelas máquinas fotográficas que vendia naqueles programas de auditório, naqueles intervalos, a TechPix. Não sei se vocês já ouviram falar dessa máquina fotográfica, né? E os juizados especiais aqui na Paraíba, na época, funcionavam à noite. Sim. Ali onde é o anexo do tribunal, era o Fórum Civil. E o Fórum Civil, não era todo o fórum era lá, o civil e o criminal funcionava ali. E à noite a gente fazia as audiências dos juizados especiais. E toda noite eu ia lá por conta dessa bendita TechPix. Eu tinha audiência toda noite por conta dessa bendita TechPix. O pessoal, quando eu saía do fórum, pensava que eu era o vendedor de máquina fotográfica. Porque todo cliente dessa empresa devolvia a máquina. Não queria mais, a máquina não prestava. A empresa já faliu, eu posso até falar agora tranquilamente. A máquina efetivamente não prestava. E toda vez que eu ia para uma audiência de conciliação, o promovente dizia assim: toma, doutor, eu não quero essa máquina, o senhor pode ficar, faça o que o senhor quiser com ela, porque ela não serve para mim. E com o passar do tempo, fazendo essa advocacia relativamente a essa máquina, sempre saía com 2, 3, 4 máquinas na mão. E eu, entrando no fórum certa vez, o saudoso Dr. Hitler Cantalice, que era o diretor do fórum, olhou para mim e disse: doutor, o senhor não quer juntar essas máquinas que o senhor recebe toda vez? É os honorários que o senhor está recebendo, essas máquinas? Ele disse: doutor, é quase isso. O senhor não quer fazer um bazar com essas máquinas aqui, para a gente vender aqui no fórum, não? Eu disse: doutor, os honorários que eu recebo relativamente a essas máquinas não dá nenhum valor de juntar todas elas. Então foi por isso que eu fiz
fiz inserir na tabela de honorários a advocacia de correspondência, né? Por conta dessas máquinas. Eu era conhecido como Tiago TechPix. Meu Deus. Mas aí tem que devolver a máquina para a empresa? Rapaz, a empresa queria mais. Quando eu acabei com essa advocacia, depois eu passei essa advocacia, quando eu já não estava mais atuando nessa área, eu passei a advocacia até para um colega nosso, doutor Adair Coutinho, Sim. que ficou com isso. E eu, depois que eu passei, juntei todas as máquinas, botei numa caixa, uma caixa grande, Sim. que estavam lá em casa, não estavam nem no escritório mais, que ninguém nem aguentava ver mais aquilo. Levei para o doutor Adair, só doutor Adair, para você devolver para a empresa. Aí ele fez, eu não tenho nem como devolver isso, ninguém quer mais isso não. Entendeu? Compensa nem o Sedex. Não pensa no Sedex, era horrível a qualidade da máquina. É verdade. Doutora Thaís, mais alguma pergunta? Não, doutor, por hoje é só. A gente agradece muito sua presença aqui, doutor Tiago, dizer que foi relevante demais para nós e para os espectadores, né? E muito obrigado em nome do Pimentelcast, não é isso, doutor Ronaldo? Estamos muito alegres nesse momento de poder recebê-lo e desejamos sorte. E ainda vamos dar um bônus aqui. 1 minuto para o senhor olhar assim para aquela câmera ali, para a câmera 1 e pedir o voto do Essa é a hora. advogado, Vamos da lá. advogada. Olha, agradeço mais uma vez a presença aqui e vamos lá, pessoal. No dia 18 de setembro, vamos voltar no número 14, o número que representa efetivamente a advocacia, que tem história dentro da Ordem dos Advogados do Brasil para lhe representar no tribunal. Pronto, feito está. E você que acompanhou mais esse episódio, lembre-se sempre de curtir, compartilhar e fazer o conhecimento chegar a mais pessoas. Este é o Pimentelcast. É isso aí, até a próxima, gente. Até a próxima. Até logo, obrigado.